Mais um vídeo de apeirofobia. Eu gosto muito desse jogo, foi mal. Dessa vez eu vou falar de várias curiosidades que eu encontrei no jogo. Tem algumas que bastante gente conhece, outras que bem menos gente sabe, e outras que é bem difícil de você saber. Então vê o vídeo até o final e daí depois você comenta aí se você já sabia de todas, de algumas ou de nada. E pra quem tá conhecendo o jogo agora, o Apeirofobia é um jogo de backrooms com várias fases assim, que você tem que passar. É extremamente difícil, tem muito puzzle legal pra fazer. E esse jogo ficou famoso recentemente justamente por causa disso, porque é bem legal e também a qualidade é incrível, assim, principalmente para um jogo do Roblox. Enfim, vamos começar. Já que recém é o início, eu vou começar com uma curiosidade que bastante gente já sabe. É que muita coisa do Apeirofobia é inspirada no canal Kane Pixels, que faz uma série de VHS do Background. Entre essas coisas tem a primeira cutscene, diversas salas que aparecem no jogo, escritório abandonado, The Windows e também os monstros e a saída do level 0. No jogo há uma badge que você pode pegar no level 0, que é a Lost Soul. Para você pegar ela, você tem que achar uma sala com uma entrada bem estreita, que também é uma referência ao Kane Pixels. Quando você passa por essa entrada, tem um Robloxiano claramente bem, né? Dá pra ver ali que nada aconteceu com ele, ele tá de boa. E aí você ganha a badge da alma perdida. Isso também é uma referência à série do Backrooms do Kane Pixels, no episódio 3, quando aparece essa cena aí. Tem uma badge que é relativamente difícil de pegar, que se chama Reality. Para você conseguir ela, você tem que coletar todos esses orbes aí que tem espalhados nos mapas. Eles se chamam núcleos de simulação. Mas não, a curiosidade não é sobre isso, e sim sobre o nome da badge na tradução para português. De Reality traduziu para e fica assim, é literalmente isso. Eu não faço a menor ideia de como isso aconteceu, assim, quais as chances. Essa curiosidade tem a ver com a outra, porque é da mesma badge, que é sobre esses núcleos de simulação. Na versão antiga do Apeirofobia, um dos núcleos ficava na cozinha do level The Windows. Atualmente, se você for lá, não vai ter nada. Isso porque esse núcleo foi transferido para a fase Sublimity, que é o level 9. Existe uma técnica para passar do level 3 muito fácil, mas você precisa estar no multiplayer. Para quem não sabe, esse é o level que tem esse bicho aí. Ele não consegue te ver, mas ele escuta tudo que você faz. Uma pessoa tem que ficar no spawn e tentar chamar a atenção dele pra lá. Quando ele chegar ali no spawn pra pessoa, as outras têm que estar lá na frente pra poder já ir fazendo o puzzle do mapa normalmente. Isso porque aquela pessoa lá do spawn já vai estar chamando a atenção dele. Mas vão ter momentos que o bicho obviamente vai fugir. Então, quando ele estiver se afastando, a pessoa tem que apertar H pra assoviar. Assim você fica chamando a atenção dele infinitamente enquanto os outros estão fazendo o puzzle. E fica extremamente fácil. Mas cuidado, não assovia quando ele estiver muito perto de você. Senão você obviamente morre. E vai ter momentos também que ele vai fugir bastante, você não vai conseguir chamar a atenção dele. Aí você tem que avisar para os seus amigos que isso aconteceu, senão eles vão continuar correndo e vão acabar morrendo. O monstro do level 5, Cave System, é o Skin Stealer. Quando ele te mata, ele rouba sua pele, ou seja, ele vira você, basicamente. Esse monstro tem o package de garoto do Roblox e é totalmente branco com os olhos neon. Mas se você compara com o Skin Stealer da Creepypasta, você vai ver que não tem nada a ver com ele. A real é que o Skin Stealer que realmente tem a ver com a Creepypasta é o monstro do level 8. Sim, ele é o Skin Stealer. A diferença é que o do level 8 já tem uma pele, e é para poder ser exatamente como é o da foto. Enquanto o do level 5 ainda não tem pele, e ele tem esse formato para poder ser de um Robloxiano normal. Porque daí não ia ficar tão zoado na hora dele se transformar em você. Se você morrer pro Skin Stealer e daí depois morrer pra ele de novo com ele na sua forma, você vai acabar ganhando uma badge. O nome da badge é Doppelganger, isso porque essa palavra significa meio que uma sósia de você.
A saída do Cave System é esse portal aí muito doido que fica se mexendo assim. Mas o engraçado é a forma que os devs arrumaram pra ele ficar se mexendo dessa forma. Se você bugar na parede, você vai ver que o portal, ele na verdade é um oval gigante que fica girando e por isso causa esse efeito no jogo. Tem algumas formas no jogo que você pode ficar mais rápido quando você tá andando. Quando você estiver correndo, é bom que você pule ao mesmo tempo, porque você vai andando bem mais rápido. E quando tem alguma parede que tem alguma listra, assim como por exemplo no Run for Your Life, você pode simplesmente ir deslizando nessa listra. O ícone do Apeirofobia sempre foi esse, com esse monstro e esse fundo que claramente é o Run for Your Life. E o monstro também é dessa fase. Mas isso é muito curioso porque esse ícone veio muito antes de vir o Run for Your Life no jogo, o que mostra que esses levels já estavam sendo desenvolvidos desde o início. Se você entra no grupo do Roblox da Monochrome Studios, que é o grupo que criou o Apeirofobia, você ganha um benefício no jogo. Você ganha 1.3 vezes mais estamina do que você teria normalmente jogando. Falando em outras palavras, você corre por mais tempo. Mas isso não se aplica no Nightmare, porque o Nightmare é para ser difícil mesmo. Quando lançou o grande update da Apeirofobia, que veio um monte de novos níveis, o jogo estava completamente bugado. Você podia jogar no normal, no difícil ou até mesmo no Nightmare, mas o jogo sempre ia ficar no easy. E se você zerasse em qualquer dificuldade, de qualquer forma você conseguia a badge de passar no Nightmare. Você nem precisava jogar no Nightmare. Isso fez com que eles tivessem que criar uma segunda badge do Damer e a outra fosse tirada. Essa daí é uma foto do inventário do meu amigo, que ele tem as duas badges, a antiga que estava bugada e a atual. No level 7, o The End, tem uma técnica dos códigos lá no final que é muito boa. Nessa parte vai ter um livrinho numa estante que vai ter vários códigos, e um deles apenas vai ser o da porta para abrir. Porém, em todas as partidas a lista de códigos sempre é a mesma. Então, em vez de ficar voltando ou pedindo para o seu amigo digitar os códigos, você pode salvar uma imagem do livro e ficar vendo a imagem e testando ali. Na parte das tubulações do level 7, tem uma chance de você acabar bugando ali de tão estreito que é o lugar e ir pro Void. Cara, o jogo na última roda da mapa. Mano, o cara não clicou ali. Isso é mais fácil de acontecer do que parece, então toma cuidado se você estiver no Nightmare. No level 0, o monstro pode se passar por um humano, fingindo ter uma voz humana, assim, para poder pedir ajuda, entre aspas, só para te enganar. E isso, mais uma vez, é uma referência da série do Kenny Pixel. Hey! That's not a person. What is that? That is not a person! What? Morgan, talk to me. What do you see? What's going on? No level 8, Lights Out, que é onde tem aquele outro skin stealer que eu falei, pode acontecer uma coisa muito estranha. Do nada, enquanto você tá jogando, tem uma chance de tocar do nada pelo mapa o som do Vine Boom. Isso já aconteceu comigo, inclusive, na segunda parte do vídeo tentando passar a Apeirofobia no Nightmare. Não era o Pangon colocando áudio, aquilo realmente era do jogo. Antigamente, o mapa do esgoto era totalmente diferente. Ele era bem apertado, mas gigantesco, e você tinha que achar a saída rápido, porque se você demorasse a água ia ficar subindo e você ia morrer afogado. Eu tenho muita saudade desse level, por mais agoniante que ele fosse, e eu fico triste por ele ter sido substituído. Atualmente o level dos esgotos é muito tranquilo, ele é aberto, não tem monstro e a água nem sobe. Na versão antiga da Apeirofobia, o Cave System era extremamente escuro, nem se compara a como tá hoje. Ele não tinha aqueles postes que tem atualmente espalhados pelo mapa, ou seja, era só uma caverna extremamente escura.
A música que toca no lobby do jogo é uma música autoral da Monochrome Studios, que eles fizeram especialmente pro jogo. Antigamente não era essa música, era uma música aleatória assim que eles acharam. O céu do mapa do escritório abandonado é repleto de olhos, é sério. Você pode perceber isso às vezes quando a cutscene tá carregando, ou também fazendo esse bug de câmera aí que eu fiz. O Skin Stealer do level 8 pode te ver mesmo no armário. Isso se você chamar a atenção dele e acabar indo pro armário quando ele tá indo atrás de você. Atualmente, provavelmente isso vai ser corrigido no futuro, tem um bug do armário que inclusive é muito útil sobre a curiosidade passada, é que se você morre dentro do armário, a sua morte não conta, então isso ajuda bastante no Nightmare. Tem um bug muito engraçado que você pode acabar spawnando fora do mapa no level 0. Aí você consegue ver uns assets ali do botão, da válvula, das gavetas. Tem uns terrain também aleatório, é muito zoado. No site speedrun.com tem diversas pessoas que fazem speedruns do Apeirophobia. Antigamente isso era algo oficial da Monochrome Studios, mas as comunidades se separaram. O monstro do level 3 é uma representação do round do Backrooms, e eles são bem diferentes o round do jogo com o round da Creepypasta. No level 0 tem dois monstros, o que te mata e um que só fica soltando uma sirene muito alta. Mas a real é que se você chega muito perto desse bicho da sirene, você vai acabar morrendo de qualquer forma, mas ele não vai te dar jumpscare. Isso é uma técnica muito estranha que eu não faço ideia como é que descobriram, mas você pode nadar mais rápido se você segura a câmera. Isso ajuda em alguns levels como Sublimity ou Pool Rooms. Lembrando que para segurar a câmera você aperta Z. No level 10, que é o último level, The Abyss, você tem que coletar chaves e achar qual é a saída certa das 4 que tem nos 4 cantos do mapa. As chaves sempre vão estar penduradas em alguns dos armários que tem espalhados pelo mapa. Mas sempre nas saídas tem um par de armários ali. E tem uma chance da chave estar realmente nesses armários. E se você for mais sortudo ainda, pode ser essa a saída certa. Da versão antiga para a versão atual da Apeirophobia, os monstros mudaram os modelos dele pra caramba, assim. O único que não mudou foi o Skin Stealer do Cave System. O modelo do Holder era totalmente diferente, não só em aparência, mas também na animação. Ele andava meio mancando e atualmente ele não faz isso. A Estrela do Mar atualmente é um bicho que tem uma animação muito bem desenvolvida e ele é muito assustador, mas antigamente ele era só uma estrela do mar gigante que andava retado. Enquanto o Hound ele era bem maior assim, e ele ficava meio que se esticando assim pro chão. No último level, The Abyss, os Smilers que só te dão susto, eles são muito bugados. Eles podem aparecer várias vezes só paradaços assim te olhando, ou até mesmo no Void. O Skin Stealer do level 5 possui uma mecânica interessante. Se você aponta a lanterna pra ele, o bicho vai ficar meio burro. O problema é que essa mecânica não funciona muito bem. Ele meio que sempre tá burro e do nada fica ativo correndo atrás de geral. No level 0 a gente pode ver um monte de tomada nas paredes, mas num canto totalmente aleatório do mapa tem uma tomada gigantesca no chão. O jumpscare do Smiler na versão antiga do Apeirophobia tinha um outro som, totalmente diferente. No level The Windows, na parte que tem vários corredores e a gente tem que pular, a gente pode ouvir uns barulhos muito estranhos que parece vir de alguma coisa de metal ou algo do tipo. Como se tivesse mais alguém ali, tá ligado? E a melhor curiosidade eu deixei pro final do vídeo. O Hound, no level 3, ele tem uma leve chance de acabar bugando a animação dele, aí ele vai ficar totalmente T-pose assim, é muito bizarro.
E é isso, esse foi o vídeo, essas foram as curiosidades da peirofobia que eu queria mostrar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, porque, olha, é muito difícil de fazer um vídeo assim, sério mesmo. Então, por favor, deixa o like, se inscreve aí se você ainda não é inscrito. Use o Star Code João quando for comprar Robux ou Premium. E é isso, falou, até o próximo vídeo.